Quando o ser humano é o problema. Conceituando o ser humano. Olá, sou Ivo Queiroz. Na aula de hoje, vamos trabalhar o conceito de ser humano. Afirma-se que os animais vivem em um mundo sem conceitos, pelo que inferimos que suas condutas ocorrem em uma dimensão distinta daquela em que os seres humanos se situam, pois aprendemos que, como humanos, somos dotados de faculdade racional, podemos formular juízos de razão, juízos estéticos e de ordem moral. Em outras palavras, lidamos com noções de verdade, do belo, da justiça. Quando aprofundamos campos da nossa intervenção, deparamos-nos com outros campos de intervenção a nos esperar, entre eles o da política, o da religiosidade, o do trabalho e do lazer. Ora, a educação formal ocupa-se em preparar as pessoas com recursos intelectuais e operacionais para a sua boa inserção na sociedade. Entretanto, a experiência demonstra que equipar pessoas com técnicas e habilidades para fazer coisas parece não ser o suficiente para termos boa gente e gente boa como profissionais. O desafio da educação é preparar as pessoas para que alcancem autonomia intelectual. Essas considerações iniciais nos levam a questionamentos essenciais. O que é autonomia intelectual? Como poderíamos relacionar a noção de autonomia intelectual com as africanidades e a democracia? Em que sentido a relação entre autonomia intelectual com as africanidades e a democracia poderia ser vinculada a um conceito de ser humano? Comecemos a responder a esses questionamentos por meio de algumas considerações etimológicas relativas ao primeiro deles, o termo autonomia, que é formado pelas palavras de origem grega autos, que significa por si mesmo, e nomos, que indica regras e normas. Significa, portanto, o que vai por si mesmo, porque está ciente dos fundamentos, das normas. E intelectual provém de interlegere, no sentido de saber colher. Entre várias possibilidades, saber colher aquilo que melhor se coaduna a um propósito. Portanto, ser intelectual nada tem a ver com a atitude arrogante e desrespeitosa de quem treina palavras que os vizinhos e amigos desconhecem, de quem fala de modo empolado e as pessoas não entendem do que se trata. Isso não é ser intelectual verdadeiramente. Intelectual é a pessoa capaz de articular informações, conceitos, teorias e critérios racionalmente válidos, por meio dos quais possa interpretar a realidade e reconhecer as alternativas e possibilidades de práticas sociais capazes de contribuir para a felicidade humana, para o sentido humano da existência. As duas expressões consideradas em suas origens indicam o amadurecimento da pessoa para o agir e o fazer. O agir envolve o campo da moral, diz respeito à boa vida e à vida boa, ao bem viver. O fazer diz respeito à atividade profissional, ao trabalho, à técnica. Nesse sentido, deve-se considerar que uma pessoa desprovida da habilidade de problematizar a realidade e questionar o sentido humano dos atos que realiza, que toca a vida irrefletidamente, sem aprofundar os conceitos e sem teorizar sobre o que pensa e o que faz, essa pessoa torna-se um perigo público. Tal pessoa encontra-se suscetível de realizar atos contrários aos profundos interesses e direitos humanos.
Durante o período da formação profissional, é imprescindível agir e fazer, ou seja, conviver e trabalhar, tendo em vista que, em primeiro lugar, estão as pessoas humanas, as mulheres e os homens em sua diversidade e pluralidade. Uma pessoa capaz de discernir, no meio de várias alternativas, aquilo que faz parte do sentido profundo e necessário de todo ser humano, essa sim tem autonomia intelectual. É imprescindível a todos os profissionais de todos os níveis de formação receber apoio científico para compreender a complexidade das relações raciais no país e no mundo. Conseguimos autonomia intelectual por processos de reflexão. Portanto, uma pessoa, durante a sua formação científica e técnica e tecnológica, tem direito ao contato com os temas, os problemas, as teorias e as discussões pertinentes a estes debates. Estes exercícios teóricos podem contribuir para a percepção da fragilidade da democracia racial no Brasil, e as análises das contradições nas relações raciais ampliarão o discernimento e repercutirão positivamente no contexto da atuação profissional. Naturalmente, as instituições de ensino têm o dever de propiciar as condições para que as pessoas que nelas estudam sejam atendidas, acompanhadas, orientadas e qualificadas para o exercício cidadão de seus saberes. Este trabalho científico contribui para relacionarmos autonomia intelectual com africanidades e democracia na intenção de reconhecer e respeitar o ser humano. Somos herdeiros de um passado perigoso e violento, pois o colonialismo foi uma experiência dolorosa para as populações escravizadas. Naqueles longos séculos de exploração, as multidões de mulheres e homens escravizados foram submetidas ao calvário por meio do trabalho forçado, dos castigos físicos e psicológicos. Entretanto, ao colonialismo isto não bastava, por isso impuseram os mais terríveis processos de desumanização às pessoas escravizadas. Os escravistas tratavam a gente escravizada como mercadorias, coisas ou animais. Na concepção dos escravistas, apenas os brancos colonizadores e proprietários privados eram humanos. Além do calvário e da desumanização, os escravistas menosprezavam os valores culturais dos grupos submetidos, devido ao que desenvolveram mecanismos de domesticação dos indivíduos subjugados. As pessoas escravizadas eram obrigadas a agir a partir dos desejos dos escravistas, a fim de prestar-lhes silenciosa obediência. Assim, por meio dos mecanismos de imposição do calvário, da desumanização e da domesticação das pessoas escravizadas, os dominadores buscavam exercer o controle sobre eles e obrigá-los a produzir sem qualquer recompensa. Ora, é nesse sentido que devemos relacionar autonomia intelectual com africanidades e democracia para sabermos reconhecer o ser humano. Se isto não for feito, a tendência é a presente geração também desumanizar as pessoas descendentes das mulheres e dos homens escravizados no passado do Brasil. Alguém poderia ponderar, supondo que nem todas as pessoas gostam de estudar esses temas, que ignorar é melhor do que conhecer. Se assim fosse, retornaríamos ao terreno dos seres que não têm conceito. Ou, em última instância, poderia argumentar-se que é possível esperar as demandas
para se decidir por meio de ensaios e erros. O risco dessa opinião, no entanto, é não haver tempo para fazer correções em caso de erro. De todo modo, ao bom senso cabe indagar: que mal haveria em tirar proveito da economia de tempo, dinheiro e vida se estudarmos com crescente espírito cívico e crítico? Portanto, os estudos que realizamos em cursos e disciplinas são oportunidades que nos inspiram a sermos pessoas humanas melhores, orientadas para contribuir na edificação de um mundo e de uma humanidade melhores. Todo e qualquer fazer ou não fazer deve ter um sentido humano. Por isso, antes de decidir o que fazer ou não fazer, uma pessoa deveria realizar um balanço. Qual será a contribuição do meu ato para o mundo e para a humanidade serem melhores? Inversamente, o questionamento coerente seria: se o meu ato não trará qualquer bem ao mundo e nenhum benefício às pessoas, ou até prejuízos ao meio ambiente e à vida humana, não seria coerente desistir de tal ideia? Com efeito, homens e mulheres, com suas diversidades, são seres limitados, marcados pela finitude. Uma pessoa nasce e atravessa os anos vividos combatendo carências biológicas. Ela necessita de alimentação, vestuário, moradia, remédios, entre outros cuidados corporais. São as necessidades biológicas que todos temos. Sem atendê-las, morremos. Além disso, uma pessoa tem necessidade de companhia, parcerias, isto é, de outras pessoas para conviver. Não se vive isolado e incomunicável no mundo, ou seja, nos tornamos pessoas por meio de outras pessoas. No entanto, embora essenciais, moradia, alimento, vestuário, amizades e afetos são insuficientes, ainda nos percebemos incompletos com esses critérios realizados. Precisamos também buscar expandir o nosso conhecimento, pois a ignorância mata. Portanto, consideramos que, além das necessidades biológicas e sociais, toda pessoa tem necessidades transcendentais ou necessidades espirituais. Por meio delas, somos desafiados a vencer o desconhecido, a vencer a ignorância. O movimento de busca e aprimoramento constantes produzem resultados que nos permitem classificar os conhecimentos nos seguintes termos: senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, conhecimento técnico, conhecimento tecnológico e científico. O cotidiano das sociedades está marcado pela luta incessante das pessoas para superar as necessidades biológicas, sociais e transcendentais, conforme ensina Antônio Raimundo dos Santos. E se alguém não o fizer, perderá o maior dos tesouros, que é a sua própria vida. Ora, nós construímos a história no único lugar possível que temos, o planeta Terra. Por isso, a ação humana deve cuidar da vida da Terra e contribuir para o bem-estar das pessoas. A partir desses apontamentos que fizemos até aqui, observe, conseguimos perceber o quanto é importante termos um conceito consistente, uma forte base teórica do que seja o ser humano. Fruto de uma palestra proferida no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em ciclo de seminários, coordenado por Susana de Matos Viegas, no dia 12 de março de 2019, como atividade preparatória à Mostra Ameríndia, Percursos do Cinema Indígena no Brasil, a obra
Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, proveniente do povo Krenak, da região do Vale do Rio Doce, compartilha com grande sensibilidade e beleza o significado de pessoa humana para a sua gente. Recomendamos a leitura desse texto. Não poderá ser verdadeiramente considerado uma pessoa humana aquele que não compreender a grandeza e a excelência do ser humano, independentemente do sexo, da identidade de gênero, da orientação sexual ou da origem geográfica. Além disso, é preciso ser capaz de reconhecer o valor e a responsabilidade de zelar pela casa comum, este planeta de recursos finitos chamado Terra, e de desenvolver a preparação interior necessária para cumprir plenamente o propósito da existência. Ao negligenciar essas questões, o indivíduo deixa de refletir sua humanidade e assemelha-se mais a um simples cogumelo, como diria o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, sobre certo homem sério, o qual só se importava com questões práticas imediatas. Antes de prosseguirmos com nossos estudos, precisamos nos envolver com a seguinte questão: o que é um ser humano? O sentido dessa reflexão sobre o ser humano e o planeta Terra traz à tona dois grandes aspectos da moderna visão da ecologia, manifestos na ecologia ambiental e na ecologia político-social. A primeira ocupa-se da sustentabilidade ou da busca de equilíbrio entre atividade produtiva e responsabilidade ambiental. A segunda se volta para as relações de poder, justiça e inclusão no convívio humano, considerando que a degradação ambiental está profundamente entrelaçada com as desigualdades sociais, étnicas, culturais e econômicas. Trata-se de uma ecologia que denuncia estruturas opressoras, questiona modelos de desenvolvimento excludentes e propõe uma convivência mais equitativa entre os seres humanos e entre estes e o meio ambiente. Nesse sentido, a lógica colonial, que operava sob a ótica de um catolicismo guerreiro ao impor hierarquias e explorar não apenas a terra, mas também os povos originários, reflete uma ruptura da ecologia político-social ao ignorar os direitos, saberes e modos de vida daqueles que aqui viviam. Fomos inseridos em um mundo de produção, baseado na exploração ilimitada da terra e de seus recursos naturais, visando o quê? A acumulação acelerada de riquezas. Estabeleceram-se os princípios de uma ecologia política e social desigual que considerava os europeus o ideal de humanidade, enquanto aqueles de outras origens eram inferiorizados e animalizados. Então, partindo desses pressupostos hierarquizadores, os colonizadores legitimaram políticas de opressão de gênero, violência e escravização contra mulheres indígenas, mulheres africanas e a escravização ou o genocídio de indígenas e negros. Por isso, o colonialismo foi ecologicamente criminoso do ponto de vista da ecologia ambiental e político-social. De um lado, foi predador. Do outro, produziu uma violência contra milhões de pessoas, gerando gravíssimo quadro de injustiça social. Devemos, então, novamente nos perguntar: que tipo de profissional queremos ser? Se buscamos subsídios para uma praxis profissional responsável pela vida e a felicidade das pessoas humanas, em A Terra Dá, a Terra Quer, Antônio Bispo dos Santos,
um quilombola brasileiro, compartilha os saberes das comunidades onde viveu. Sua narrativa traz ao público leitor os modos de ser do encantamento, apresentando como o ser humano pode viver fraternalmente na amizade com os rios, a terra, as matas, os bichos e plantas. De tudo o que nós refletimos até aqui, pensando o que é o ser humano, uma evidência salta aos olhos. Não estamos sozinhos. Nós convivemos com outras pessoas, convivemos com a natureza, os rios, as águas, o ar, a terra, as plantas, os bichos e com as outras pessoas. Nós somos parentes de todos eles, todos esses entes. Então, o desafio do novo profissional, do futuro, é pensar que a nossa ação pode ser uma ação de construção de fraternidades. Nos diversos níveis, nós podemos viver na benevolência com as pessoas, com a natureza e com o nosso planeta.